Apareceu uma coisa aqui, AB, a imagem sumiu. Não, agora é isso. Está gravando, está gravando. Então tá vamos gravando. Lá, então deixa dar um pontapé inicial aqui na bola. A cultura está sofrendo um brutal retrocesso no país. Não tem mais Ministério da Cultura, agora é apenas uma secretaria que eles dizem que é especial, né? Que é ligada ao Ministério do Turismo, ou seja, não tem nada a ver com cultura. Perdeu boa parte dos seus recursos orçamentários, perdeu várias fontes de financiamento, né, para atividade artística, cultural. Né? Em 1 ano e meio de governo Bolsonaro, que eu costumo chamar, Osmar, de Laranjal do Bolsonaro, em 1 ano e meio do Laranjal do Bolsonaro, já foram 5 secretários especiais de cultura, haja especial, né? Há um processo de desmonte generalizado, desmonte da Cinemateca, desmonte da Ancine, desmonte da Fundação Casa de Rui Barbosa, ou seja, uma destruição. Eu estou querendo entender melhor essa situação e, para isso, nós vamos ter um papo super agradável com uma figura extremamente carinhosa. Já estamos conversando aqui há um tempão, antes da entrevista, figura extremamente carinhosa, que é o ator Osmar Prado. Osmar Prado, para todo mundo conhece, Osmar é ator, produtor, dublador, já participou, eu fui na Wikipédia para pegar a relação dos trabalhos dele, é um negócio impressionante, tem mais de 100, né, 100 participações na televisão brasileira, entre novelas, minisséries, filmes, programas, né? O Osmar já teve passagem pelas extintas TV Paulista, Excelsior, Manchete, né? Depois atua, né, na TV Globo, atuou também no SBT, atuou na cultura, ou seja, é uma vida, uma carreira artística impressionante, né? Já foi indicado e já recebeu dezenas de prêmios, dezenas de troféus, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção no Osmar é que, além da atividade artística, dessa longa atividade artística, acho que 60 anos de atividade artística, né? O Osmar é um ator totalmente comprometido com o povo brasileiro, é um ator extremamente engajado, um artista extremamente engajado, tem um papel muito ativo na luta contra a ditadura, na luta pelas diretas já, na redemocratização, papel muito ativo na luta contra o golpe do impeachment da Dilma, papel muito ativo na luta pelos direitos humanos. Então, Osmar, agradecer muito você ter topado esse bate-papo lá para o canal do Barão de Tararete, agradecer muito mesmo, tá? De todo o coração, né? E já está combinado, ou eu indo ao Rio, ou você vindo a São Paulo, da gente se encontrar para trocar mais ideia, conversar mais. Conforme for, a gente leva os gatinhos também para se conhecerem. Isso mesmo, a gente bota para fazer amizade, né? E também não podemos deixar de convidar o Mamberte, né? Convidamos o Mamberte. Vamos combinar até na casa dele, pronto. Vamos à casa dele, vamos conversar, vamos contar histórias e relembrar coisas boas, né? Vai ser delicioso, vai ser delicioso. Então, te agradeço. Queria começar te fazendo uma primeira perguntinha, Osmar, que é isso. Como que você está vendo a situação da cultura no Brasil? O que esse 1 ano e meio de Bolsonaro está significando para a cultura no Brasil, na sua visão? Bom, eu acho que antes nós temos que fazer aí um breve resumo histórico, né? Eu não sei qual foi aquele ministro do Hitler, será que foi o Goebbels, que era o ministro da propaganda, que disse: toda vez que eu escuto a palavra cultura, eu tenho vontade de puxar o revólver. Né? O fascismo não tolera a cultura, né? O fascismo não tolera a educação. Por quê? Porque qual é a função da educação, né? A função da cultura é levar as pessoas a entender a sua própria existência, né? Ou pelo menos a conhecer, saber como o mundo se movimenta e como atuar nesse mundo, não ser simplesmente massa de manobra, não ser, e quanto mais, segundo o pensamento, quanto mais bolsões de pessoas que não raciocinam, de gado que trabalham e não questionam, muito melhor. Eu sou de uma origem muito humilde, né? Minha tia foi operária, meu pai foi funcionário público, chofer de praça. Então, nós temos que fazer um breve histórico, que é exatamente as 4 gestões do Partido dos Trabalhadores, uma vez redemocratizado o país na Constituição de 88, né? Cidadã, Constituição de 88, e nós cometemos já ali um grande erro, que o Brasil não passou a limpo a ditadura militar.
assim como não passou a limpo a escravidão. Então, o que ocorre? O Brasil é uma sucessão de golpes. Né? O golpe da República, por exemplo, né, que acho que foi o Deodoro lá, que foi, né, foi lá falar para Dom Pedro, que era amigo de Dom Pedro, frequentava lá, disse assim, então nós vamos agora instaurar a República. Aí o Dom Pedro II, que era uma pessoa afável, né, o imperador, disse, bom, se o Brasil não me quer mais, então eu vou embora, e se retirou. Então não deixou de ser um golpe. Né? Você vê que a Guerra de Canudos foi uma resistência à República, que Antônio Conselheiro dizia, não vão pagar imposto a quem nunca lhes deu nada, retirou-se com seu povo para 70 quilômetros ali de Monte Santo, numa fazenda abandonada, formou lá e teve a guerra. Foram dizimados, né? Tinham que ser dizimados. Não houve negociação. Aquilo ali foi um genocídio. E isso quem diz é o Euclides da Cunha, nos Sertões, que inclusive era repórter, se não me engano, do estado de São Paulo, e ele virou durante a guerra, disse assim, isso aqui é um genocídio. Então você veja que toda vez, e outros movimentos sociais que tentaram uma mudança, foram barbaramente reprimidos. Então o histórico do Brasil é uma história de golpes. Né? Aí vem o golpe de 54, que com o suicídio do Getúlio retardou para 64, de golpe de 64, que já estava a quarta frota, aí se houvesse resistência imediata, já seria intervenção direta, que eles já estavam rondando aí, 20 anos de ditadura, aí vem a redemocratização, uma anistia mal ajambrada, mas a possível, né, porque nós temos também que entender que era o que foi possível, né? A morte de Tancredo. Então, aí vem uma personagem inusitada, um nordestino, quer dizer, um nordestino lá de Pernambuco, se não me engano, né? O Lula, Pernambuco, operário, sem dedo, vira líder sindical, durante a ditadura faz uma greve, vai preso, e aliás, a prisão era o Montoro, se não me engano, não, Montoro era o delegado, é isso? Quem que era o delegado? O delegado era o Tuma. O Tuma concedeu que o Lula morreu a mãe, deixou o Lula ir lá e tudo, quer dizer, foi sensível, menos que esses caras, que ele não pôde ver o irmão. Menos, né? Que o Moro, menos que o Moro. Então, aí, esse homem, candidato, perdeu 3 vezes, só ganhou na 4ª. Eu me lembro que o Enéas perguntou para ele, o senhor acha que o senhor tem condição de governar? Né? O senhor sendo analfabeto, essa coisa toda, que o Enéas era médico, né? E o Lula deveria ter respondido, e o senhor acha que o senhor, por ser médico, também tem condição de governar? Quem lhe disse que o senhor, sendo médico, o senhor tendo diploma, o senhor tem condição de governar? Nem eu, nem o senhor, nós não sabemos. Nós só vamos saber na prática. Mas eu acho que, pela minha experiência de vida, eu posso governar. Deu no que deu. Foi a primeira, ele foi prejudicado ali no 89, do Collor, e a gente sabe por quê. Ele também afinou, e depois aí ele ganhou a presidência e deu no que deu. O Brasil desenvolveu-se, o Brasil foi além. Nós tivemos Gilberto Gil na cultura, fez o Kofi Annan lá na ONU, bater bongô e tocar, e fez todo mundo sambar e tudo. Então, a alegria, nós tínhamos orgulho, e deu certo. Por isso que eu costumo dizer que o Bolsonaro é tudo aquilo que eles gostariam que o Lula fosse. Só que o Lula foi a antítese. O Lula deu certo. Entrou a Dilma, houve um movimento de fragilidade, a vitória dela já contra o Aécio já foi frágil, né? E veio aquelas manifestações. O grande responsável foi o Aécio, que não aceitou a derrota, porque o Aécio, como diz até o Chico, o Aécio podia ter aceito a derrota, tentar ganhar na eleição próxima, entendeu? E não provocar a queda, o impeachment, e foi aquela avalanche, a Dilma fragilizada,
e mais um golpe se fez. E defenestraram, então, a presidente sem comprovação de delito, porque pedalada fiscal nunca foi crime de responsabilidade. Eu me pergunto, aí abriram-se as portas do inferno, abriram-se as portas dos demônios, daquilo que há de pior na sociedade brasileira, que é exatamente os escravagistas, os elitistas, aqueles caras que querem manter os bolsões de excluídos, e a ganância. O mercado, o Deus mercado, passou, então, a possibilidade de eliminando, né, a eleição. Prenderam o Lula, isso já estava previsto. A função do Moro era prender o Lula. Né? Essa eleição, já denunciado pelo Greenwald, né? Como é o nome do Intercept? Isso. Glenn Greenwald, Intercept, denunciou, escancarou. Então, e nós fomos para os palanques denunciar que era golpe, que nós tínhamos até a esperança de que o Supremo não avalizaria aquilo, e, na verdade, infelizmente, derrubaram a presidente. As eleições. Surgiu como candidato uma pessoa que ninguém acreditava, que tem todo um histórico, né? Um homem que foi expulso do Exército. Só não foi concretizada a expulsão porque fizeram uma negociação. Nós te damos uma patente de capitão e você vai seguir a carreira política. Mas não era boa coisa, né? O cara tentou um terrorismo lá dentro. Quer dizer, era um terrorista ali dentro das Forças Armadas. Mas eles, como era um cara, fizeram um acordo e o cara não puniram o cara, porque tinha que ser punido, né? Então, o que acontece? A partir daí, quem é que entra para governar o país? Quem? Nós nunca podíamos imaginar que o Bolsonaro fosse eleito. Tem a questão da facada, a questão da prisão do Lula, e eu estava lá. Eu estava lá, em São Bernardo. Eu e Vânia, nós fomos de madrugada para lá ficar ao lado do presidente. Nós ficamos lá ao lado do Lula, eu e o Ailton Graça, assim, de artistas mais conhecidos, e os outros artistas que estavam lá. E estava lá todo mundo. Então, o que acontece? Você está me ouvindo? Sim, paralisou está perfeito. Perfeito. Só paralisou um pouco a sua imagem. A hora que tiver problema, você me fala. Bom, com a eleição de Bolsonaro, pelo histórico de Bolsonaro, pelas suas declarações, por exemplo, eu acho que quando houve a votação na Câmara do impeachment, ele deveria ter sofrido ali uma representação. Ele deveria ter sido expulso após um julgamento por ter defendido, fazendo apologia à tortura, defendendo o coronel Brilhante Ustra, que nós sabemos quem é. Assassinos. Inclusive de uma maneira fria, terror de Dilma Rousseff. E quem peitou o Bolsonaro foi o William, né? Jean Willis. O Jean Willis. O Jean Willis peitou ali. E ele, inclusive, ele xingou, chamou o Jean Willis de viado, e o Jean Willis deu-lhe uma cusparada nos cornos. Coisa de homem. Deu-lhe uma cusparada, eu daria também. Daria a primeira porrada. Posso apanhar depois, mas a primeira porrada eu vou dar. Entendeu? E deu a cusparada se defendendo. E aí, o Jean Willis hoje está até fora do país. Eu me pergunto, o que é que nós poderíamos esperar? Não só da cultura, de outros setores da sociedade, tendo um ministro da economia chamado Paulo Guedes, que é um banqueiro, que é um milionário que trabalha para o mercado, para o capital rentista, e um capitão que já deveria ter sido afastado desde o começo ali, quando deputado, quando no Congresso Nacional, já deveria ter sido afastado há muito tempo. E a sociedade, de um modo geral, e o Estado, quer dizer, o Estado, que eu quero dizer assim, as instituições
democráticas, o Supremo, o Senado, a Câmara, foi tolerante com esse cara. A mídia foi tolerante com esse cara. Ele já não poderia ser candidato a nada. Ele tinha que ser afastado do convívio das pessoas. Tem que ser trancafiado numa masmorra. Entendeu? Esse homem não tem a menor condição de convivência social. Aí eu pergunto, o que é que nós podemos esperar da cultura, da educação? Não é isso? O nosso grande educador, o Paulo Freire. Quer dizer, o que ele pensa do Paulo Freire? Paulo Freire é, comunista. E o Paulo Freire é um revolucionário que, com amor, né, pelo saber, pela coisa, pelas pessoas, pelos seres, dando educação, dando conhecimento, para que as pessoas possam ser gente. É uma falta de inteligência também das nossas elites, insensíveis. Porque se você dá educação, você tem uma melhor mão de obra, maior produção, evidentemente dá dinheiro para todo mundo. Por que você tem que ter trilhão? Não pode ficar no Mi? Por que você tem que chegar no Tri? É que nem no futebol, penta, hexa, não precisa mais, deixa para os outros, porra. No Tri, deixa para os outros, para que tem que ter hexa? Para que isso? Então, é uma sucessão, é uma selvageria nesse sentido, é uma falta de sensibilidade. E a primeira coisa que se faz já no processo do Temer, né, é desmontar todo o aparato da cultura, extinguir o ministério, tirar tudo. Você vê, hoje a questão da saúde, você tem ministro da saúde? Não tem. Não, e os militares que estão atrelados, são mais de 6 mil militares atrelados a esse governo, e ficam milindrados quando o ministro, né, Gilmar Mendes, diz assim, olha, os caras estão se associando ao genocídio. Inclusive agora, o pedido de uma representação no Tribunal de Haia contra o atual desgovernante, né, para ser julgado como genocida. Então, eu digo assim, o que é que nós podemos esperar da cultura? Cultura é revolução, meu amigo. Cultura é transformação. Cultura é entretenimento, mas ela é mobilizadora. Eu me lembro que quando eu vi Castro Alves, pé de passagem, do João Francisco Guarnieri, eu namorava a Regina, naquela ocasião, que era estudante de filosofia. Nós fomos no Teatro Princesa Isabel assistir Castro Alves, pé de passagem, feito pelos Zanoni Ferriti, em que genialmente o João Francisco bota o Castro Alves num programa de auditório chamado Esta é a Sua Vida, que ele declama Navio Negreiro, e aí no final, nós acabamos de ouvir o poeta dizendo mais um dos seus maravilhosos poemas, Nossos Comerciais, por favor. Quer dizer, misturando essa coisa da insensibilidade com a coisa, quer dizer, do poeta é um fingidor, fingitão completamente que finge ser dor, a dor que deverá sente. Ora, se o poeta declama Navio Negreiro, silêncio, porque ele está representando a dor do negro explorado, a dor do negro arrancado da sua região, a dor do negro que morria de banzo durante a trajetória, a dor do negro que era jogado no mar se o navio estava pesado, a dor do negro que não podia usar sapato aqui, a dor do negro que era vendido no mercado como animal irracional. Nós não passamos a limpo isso. O racismo na nossa cultura é endêmico. Então eu me pergunto, o que nós podemos esperar? Quem está hoje na Secretaria de Cultura e de vários que passaram, aquele primeiro que faz uma ode ao Goebbels, depois vem a Regina Duarte, que também não aconteceu, foi terrível, né? E aí vem esse menino também que diz, eu podia ter green card, eu podia ir para os Estados Unidos e tal, eu só porque o meu presidente ganhou. Quer dizer, é uma loucura generalizada. Um dia, são as tenebrosas transações do vai passar do Chico Buarque de Holanda, que agora o pior é que com isso... Agora, o pior é que com tudo isso vai se desmontando a cultura no Brasil, né? Eu estava vendo outro dia os dados sobre o cinema brasileiro. Eles estão tirando dinheiro. Né? Cinemateca brasileira, eles vão jogar tudo no lixo. Então, esse desmonte da cultura é que dói demais, não dói não, irmão? Sim, e é para desmontar. Vieram para isso. Hoje está claro
Vieram para isso porque nenhuma dessas pessoas poderiam ser ministro da Cultura, não tem condição. Com todo o respeito pelo Mário Frias, que eu trabalhei com ele, fizemos um trabalho juntos, eu tenho que respeitar as pessoas, eu não estou aqui para ficar... Mas eu quero dizer o seguinte, em sã consciência, ele não seria convidado para ser ministro da Cultura, em hipótese alguma, só desse governo, mas de um governo progressista, de um país democrático, não. Não, não. Eu me lembro que quando o Sarney convidou a Fernanda Montenegro para ser ministra da Cultura, né, que o Sarney entrou, que era um homem da ditadura, acabou, até isso, nós fomos, morreu Tancredo, e entrou o vice, que era o Sarney. Mas o Sarney era um homem que gostava de cultura, né? Escritor, escreveu Marimbondos de Fogo, essa coisa toda, mas ele gostava de... Convidou a Fernanda Montenegro para ser ministra dele, que ela, inclusive, elegantemente declinou. Eu acho que agiu corretamente. Afinal de contas, não podíamos esquecer que ali estava um presidente que foi parceiro da ditadura, e nós queríamos, com a Constituição de 88, reescrever a história, né? Instaurar e efetivar a democracia. E tivemos, então, uma democracia possível, né? Sempre é assim, né? As reformas que poderiam ter sido feitas não foram feitas, mas não me cabe julgar, porque quando você está sentado lá na cadeira de presidente é uma coisa, você olhando de fora é outra. Então a gente não pode ficar, né, cobrando, eu faria isso, não sei, aqui de fora, né? Aqui é a mesma coisa do jogador, né? Porra, o cara podia ter tocado a bola ali para a direita, não tocou, tocou para a esquerda, mas joga a bola, vai lá dentro, pega na bola, vai lá no fogo do calor da luta para ver o que é você matar uma bola no peito, olhar e jogar na dentro. Você quer a direita, mas ele veio para a esquerda, errou, podia ter sido, mas vai lá fazer. Agora, essa situação da cultura de regressão, ainda nós tivemos a pandemia do coronavírus, né? Eu estava vendo outro dia alguns relatos da situação dos profissionais da cultura, porque os profissionais da cultura vai desde o ator que está em exposição, que tem fama pelo seu trabalho e tal, até a galera que está carregando no pesado, iluminação, som e tal. São milhares de trabalhadores que estavam passando fome. Eu vi gente que estava vendendo seu instrumento, era um músico que estava vendendo seu instrumento para poder comer, né? Então, é uma situação dramática. Nessa situação dramática, aprovou-se a Lei Aldir Blanc, né, que foi iniciada pela Benedita, depois a Jandira relatora. Como que você vê a situação da turma da cultura na pandemia e a Lei Aldir Blanc? Bom, eu acho que nós estamos um pouco, sabe aquela situação que você leva um porrão nos cornos? Eu acho que nós estamos, quer dizer, de um modo geral, todos nós estamos um pouco atordoados, e ainda veio a pandemia, mais atordoados ainda. Nós estamos no isolamento social. As frentes que poderiam transformarem-se numa frente progressista estão ainda incipientes, né? Há um desgaste, evidentemente, da imagem do Bolsonaro, mas ele ainda conta, segundo a última pesquisa, com os 30%, que não seria suficiente. Seria suficiente para elegê-lo hoje, mas daqui 2 anos eu não sei como estará. Eu acho que tem que haver uma conversa entre as lideranças progressistas, os líderes, os principais líderes, sentar numa mesa aí e ver qual é a principal estratégia visando a eleição de 2022. Né? De que maneira nós vamos começar. Por exemplo, essa lei Aldir Blanc, que é uma homenagem também ao nosso grande compositor, né? e que não mereceu uma palavra sequer do governo, nada. Teve que homenagear. Foi até terrível aquela entrevista em que a Regina, já como secretária, não manifestou-se como deveria ter se manifestado. Ali não é questão de ideologia, é questão do homem que deixou uma obra e que é preciso homenageá-lo. Tem que ter essa grandeza, né? Ele não compactua com o meu pensamento, mas eu respeito a obra.
respeito ao artista. Tem que ter essa grandeza, né? Quem não tem essa grandeza não pode ocupar cargo público. Mas isso é outra história. E eu acho o seguinte, eu acho que estamos atordoados. Então, a Lei Aldir Blanc não só consagra um grande artista, que acabou de falecer, como também agora faleceu o Sérgio Ricardo, quer dizer, quem quebrou meu violão, né? Quer dizer, o Sérgio Ricardo, um artista muito facetado, fiz até um videozinho para a família, homenageando, foi-se embora o Sérgio. Então, eu me lembro que a Jandira falou da Lei Aldir Blanc, faltava ser homologada, sancionada, e depois aí simplesmente já foi. Então, é um pequeno passo no sentido de socorrer. Então, é preciso socorrer, como estamos socorrendo os chavantes, né, em meio a essa pandemia. É preciso socorrer. Primeira coisa é socorrer. Qualquer campanha que tenha, a PTR teve, a gente colabora, quem tem pode, então colabora. Ajudar, nós temos que ajudar, nós temos que fazer campanhas e ajudar. Hoje, por exemplo, vou fazer uma live, a pedido da Lucélia, que também é além de grande atriz ativista social, sobre os chavantes. E eu pretendo dizer a mesma coisa. Tem que arrecadar dinheiro. Quem puder dar R$1, como o Frei Beto, que faz uma campanha da Quaresma, você dá R$1. Eu dou um pouco mais, porque eu posso. Né? Eu sou um privilegiado porque eu sou um ator que está empregado. Né? Eu tenho um contrato longo com a Rede Globo, então eu estou ganhando, nós estamos pagando os nossos funcionários, mantendo-os em casa, até o tratador de cachorro, que vem sexta-feiras aqui, ele também está recebendo a sua diariazinha ali, porque nós podemos, por que não fazer? Não é? Então, e estamos sozinhos aqui, eu, minha mulher, eu, Vânia e Luana, eu, minha mulher, minha filha, nós estamos aqui. Minhas outras filhas estão cada uma numa cidade, em Tiradentes, com o marido e a minha neta, e a Tainá e a Janaína está em Curitiba, onde mora a sogra também. Mas eles estão, e a gente se fala pelo computador. Agora, eu virei caseiro. Aqui é uma pá de cocô diária. Quem recolhe sou eu. Eu não tenho o menor problema com cocô. Entendeu? Sou eu que recolho, eu que limpo, eu que lavo, essa coisa toda. A Vânia faz comida, cuida da parte interna, quando eu posso eu ajudo, e começa cedo e vai até a noite, meu amigo. E eu ainda corro, né? Porque eu sou corredor, eu corro. Então, quando chega de noite, que está tudo certo, eu boto calção, vou aqui para cima da casa, e tem uma parte interna, uma parte externa, e eu corro dentro de casa, porque dá para você fazer o 8, que é o infinito. Você faz isso aqui, ó. Eu corro 45 minutos, às vezes 1 hora, eu sou atleta. Desde criança que eu sou. Eu fui levado ao médico quando era menino, eu ficava parado num canto, minha mãe achou que eu estava doente, levou para o doutor Ismael Esplendore, que era um médico acabado, recém-formado, que naquele tempo eles tinham o consultório dentro da própria casa, que às vezes era a casa dos pais, eles se formavam e atendiam numa salinha dentro da própria casa. Eu me lembro que o doutor Ismael me examinou, foi mais nesse período aí dos 6, 7 anos, e ele disse, seu filho não tem nada, seu filho precisa fazer ginástica. Aí a minha mãe disse, mas eu não tenho dinheiro para botar em clube. Ele falou, não, a senhora não vai botar em clube, ele vai fazer de graça. A senhora vai lá no DEF, Departamento de Esportes e Educação Física do Estado de São Paulo, a senhora inscreve o menino, e 2 vezes por semana ele vai, terça e quinta, parece que são esses dias, ele vai fazer ginástica lá no Pacaembu. E aí minha mãe botou os 3 de uma vez. E terça e quinta ela levava os 3 filhos lá para fazer ginástica no estado do Pacaembu, que ali atrás do campo tem um clube, né? Tem piscina, tem tudo, essa coisa, tem um ginásio. E eu me destaquei muito na coisa de perna. Na água eu fui um fiasco. Quando a moça pela primeira vez largou a cordinha para eu nadar, eu fui para o fundo, ela mergulhou e me pegou. Foi um desastre. Mas você se animou na ginástica e esqueceu de falar da Lei Aldir Blanc. Pois é, então, a Lei Aldir Blanc. Então, mas o que eu posso falar sobre a Lei Aldir Blanc é que o governo se obriga a dar uma certa quantia, uma certa ajuda aos trabalhadores da cultura. Não é isso? É mais ou menos aquilo que a pandemia obrigou a fazer, que eles queriam dar 100 merréis, os deputados queriam 1.200 e ficou em 600. Não é isso? Que agora eles capitalizam e dizem, olha, tá vendo, nós estamos dando esse dinheiro e tal, tentando angariar votos aí para a reeleição. Mas mal sabe o povo que era para ser mais. Uhum. Né?
R$ 600 não é nada. Então, eu acho que é um primeiro passo de auxílio a esse trabalhador, para o coitado não ter que vender um instrumento. Pois é. Eu, por exemplo, se eu fizesse jus também por ser trabalhador de cultura, eu abriria a mão, né? Não, transfira esse dinheiro para quem precisa mais do que eu, porque eu não preciso. Eu estou empregado, eu estou muito bem empregado, e entendeu? Mas que todos os trabalhadores da cultura tenham o mínimo necessário para poder passar por esse isolamento social, sem ter que vender instrumentos, sem ter que vender roupa, sem ter que vender sapatos, sem ter que vender... Nesse processo da relatoria da Jandira, você ajudou também? Não. Eu devo ser honesto. Eu não fui, não me pediram para fazer alguma coisa. Eu fiquei sabendo que a lei Aldir Blanc estava sendo discutida, né, no Congresso, né, lá, e que a Jandira tinha tomado a frente, junto com a Benedita, e que havia uma grande possibilidade dela ser consolidada. Depois, nos grupos dos quais eu participo, disse assim, mas foi sancionada, não foi, aí não foi, como é que... E até que conseguiram que o presidente deferisse, não é verdade? E aí essa ajuda parece que já está sendo realizada. Esse é o meu conhecimento da lei Aldir Blanc. Eu não sei nem o que ela quer dizer, mas entendo para que se destina. Entendeu? Isso. Agora, pegando uma outra questão, o mundo da cultura sempre teve um papel muito destacado, é isso, é o mundo libertário, é o mundo do estímulo ao senso crítico, do estímulo do pensar, do refletir e do agir. Esse mundo da cultura sempre teve um papel muito importante na luta pela democracia, pelas liberdades. Aqui mesmo, no Brasil, em 64, esse mundo da cultura foi à rua, fez passeata contra a ditadura, depois teve um papel decisivo na luta pelas diretas já, os artistas tomaram a frente na luta pelas diretas já, né? Agora mesmo, nesse risco do fascismo, o mundo da cultura voltou a ter papel, né? Fez aquela campanha Ele Não, foi para a rua, né? Fez manifestação, foi coletar assinaturas, né? Ou seja, tentou bloquear esse risco do fascismo, que nem você mesmo disse, já sabia, elegendo esse cara, que ia dar nisso aqui, né? Então fez. Daria para fazer mais? Esse mundo da cultura pode fazer mais na resistência ao fascismo? O que você acha que está faltando? O que daria para fazer em termos de unir mais gente, de ter mais ações? O que você acha? Olha, Emílio, eu acho que sempre dá para fazer mais, evidentemente. Nunca é suficiente. Sempre dá. Mesmo quando uma revolução é vitoriosa, como no caso da Revolução Cubana, podia ter feito mais, né, com uma autocrítica. Né? Eu acho que uma visão revolucionária é uma visão dialética que não se fecha. Né? É aquilo que o Mozart disse, né, para o Salieri no filme: você acredita que exista uma chama dentro do nosso peito que jamais se apaga? Às vezes ela diminui, às vezes ela aumenta, mas jamais se apaga. Então, sempre dá para fazer mais. Acho que a revolução é o que é feito naquele momento, o que é possível, partindo do princípio que a coisa continua. É a dialética. Ninguém consegue deter o tempo. O tempo é soberano. Você vê que o Reich alemão, eu tive a oportunidade numa Rosa para Hitler, eu fiz Hitler. Eu estudei um pouco o nazismo. O Reich foi projetado para 1000 anos. Alguém tinha dúvida de que eles iriam ficar no poder? Durou 13 anos, pouco mais de 13 anos. Como esta onda do fascismo tupiniquim, ali fazendo uma espécie de sintonia, de vassalagem com o governo norte-americano representado por esta aberração Donald Trump, que com certeza não será reeleito se as eleições forem normais. Eu tenho certeza que não será reeleito. E isto enfraquece também aqui, porque na verdade, quando o Bolsonaro bateu continência para a bandeira norte-americana, não se bate continência para 2 bandeiras.
Você bate continência numa cerimônia num país para a bandeira norte-americana que você está lá, mas a sua também. Aí você está batendo para a sua em consonância com a do outro. Mas você ir lá e bater continência para ir para a bandeira americana, não. É muito servilismo, né? É muito servilismo. Então, evidentemente, enfraquecendo lá, enfraquece também aqui. Mas não temos que contar com isso. Mas, por exemplo, essa questão da Venezuela, a Venezuela resiste. E agora, querer estabelecer a possibilidade de uma guerra do Brasil com a Colômbia, vocês vão lá, vocês devem vassalagem a mim, você vai lá, bate no cara para eu poder pegar o petróleo dele. Que porra é essa? Que porra é essa? Então, isso tudo vai passar. Isso tem que passar. Isso não tem sustentação lógica. Isso vai Você passar. Você está otimista com relação a isso? Você acha que Veja bem, avançando a resistência na cultura, em outras áreas, e esse bolsonarismo vai ser varrido, vai ser derrotado? Vai ser varrido. Isso eu tenho certeza absoluta que isso será varrido. Sabe por quê? Porque não tem sustentação. É uma falácia, é uma mentira. É uma mentira. Não tem sustentação. Isso fatalmente vai passar. Agora, eu não sei precisar. Não sei. Eu não sei como será essa passagem, mas assim como passou o nazifascismo na Europa, no mundo, passou. Né? Você vê o desfecho da Itália, do Mussolini, da liderança, foi terrível. Aqui vai passar também. Vai, não tenha dúvida, porque não tem sustentação lógica. Não tem sustentação. É tudo na base da mentira. E nesse processo, a cultura tem um papel importante? Sem dúvida, como a educação. Sem dúvida. A cultura. Ora, o que aquele militar, aquele oficial alemão em Paris perguntou para o Picasso sobre Guernica, o quadro? Foi o senhor que pintou esse quadro horrível? Não, foram os senhores que pintaram esse quadro horrível. Então, o que o artista fez? O artista pictórico. Ele pegou, deram lá a cidade de Guernica, lá da ditadura do Franco, para testar as explosões, e ele simplesmente reproduziu num quadro esta canalice com a anuência do ditador Franco. Então, o Picasso, como eles não podiam fazer nada contra o Picasso, que era uma personalidade mundial, o cara resolveu fazer a pergunta e tomou na cara. Então, a cultura, ela tem que estar antenada. E quanto mais artistas antenados, melhor. Porque eu não consigo ser artista se você não sente a dor verdadeiramente. Porque se você vira um empresário de cima, tudo bem, você está lá, o país é capitalista, tudo bem. Mas você não pode esquecer a sua função primordial, que é sentir a dor. Fingir que ser dor, a dor que deverá sente. O Fernando Pessoa já matou o pau. Se você, por exemplo, o negócio dos gatinhos que a gente está falando. Eu comecei a ficar irritado com esse gato que não aparecia. Eu já estava gostando dele, está traindo, eu não podia mais viver sem ele, tanto que ele está aqui. Ele está lá, eu sei que ele está guardado lá. Se você não tem essa sensibilidade, se você não sente o outro, como é que você pode ser artista? Que artista você é? A partir do momento que você passa a ser, vamos dizer assim, você passa a ter uma atividade empresarial, pensando no lucro, pensando numa coisa, você deixou de ser artista. Eu não estou pregando a miséria, aquele cara que... Mas eu digo assim, viver você precisa, mas viver com dignidade. Eu fui à casa do Bruno Pedrosa, lá na Itália, fomos eu e Vânia, que a gente viajou para a Europa, e fomos lá na casa do Bruno em Asolo. Bruno Pedrosa é um grande artista plástico. Ele cearense, exatamente. E casado com a Lília, aquela coisa toda. A casinha dele, rapaz, é uma coisa linda, simples. Artista plástico, tem um quadro dele
Tem um quadro aqui que não está nem tá aqui dele, tudo. Ele me pintou, tem um retrato que ele fez. Ele tem cidadania, a mulher tem cidadania italiana, tem cidadania europeia, mas ele manteve a sua originalidade de brasileiro e tem 2 filhas e tal. Então, é um homem antenado com o seu tempo, um homem preocupado com o seu tempo, e tem uma vida tranquila, uma vida boa, sem luxo. Não precisa. Rapaz, eu estava vendo os aviões dos nossos trilionários, nossos milionários. Eu não quero também julgar aqui, não estou julgando, mas digo, para que você quer um avião, rapaz? Quanto custa um avião? Tem avião de 57, 40, 57 milhões de dólares. O mundo tem solução. Ontem saiu um dado, Osmar, saiu o dado do Oxfam sobre os ricaços brasileiros. Deixa eu pegar os números para não errar, só para te falar. Os ricaços brasileiros, apesar das milhares de mortes da Covid, do desemprego, do desencanto, da miséria, da fome, a pandemia tem classe também. Nesse período da pandemia, os ricaços brasileiros, o patrimônio dos bilionários brasileiros cresceu 34 bilhões de dólares. 34 bilhões de dólares entre março, abril, maio, junho, julho. Já pensou um negócio desse? Você o mundo faturar... morrendo de fome e os caras crescem um patrimônio em 34 bilhões de dólares. É brincadeira, né? Que mundo que a gente está vivendo. Qual a consequência disso, né? Porque tudo que acontece tem consequências, né? Tudo tem consequência. Se você espalha ternura, se você espalha amor, se você espalha... A minha mãe sempre dizia, faça o bem sem olhar a quem. Minha mãe era uma pessoa semi-analfabeta, privilegiada, uma pessoa de grande sensibilidade. Tínhamos vizinhos negros, nunca ela nos impediu de brincar com as crianças, nós não víamos diferença, porque minha mãe nunca estabeleceu essa diferença. Meu pai já menos, né? Além de ser homem, um outro tipo de educação, aquela educação do macho, essa coisa toda, né? A mulher sempre mais submissa, né? No nosso contexto de relação, né? Mas eu digo assim, tudo tem consequência. Vamos imaginar. Então, um dia eu estava ali no Oceanário, em Lisboa, e o Oceanário tem um aquário imenso. E eu estava olhando aquele aquário com peixes, tinha tubarão, tinha todos em harmonia. Todos andando para lá e para cá, ninguém atacava ninguém. E eu tinha uma cidadã portuguesa do meu lado. E eu digo assim, minha senhora, olha que interessante, não é? Temos peixes enormes, temos peixes pequenininhos, e eles convivem pacificamente. E ela me respondeu, mas eles estão bem alimentados. Então, aí é o cerne da questão. Se você engorda sua conta bancária na busca do trilhão, do quatrilhão, alguma coisa está ficando desassistida. A fome está aumentando. Logo, é um sistema que provoca um tipo de possibilidade de consequência lá na frente, não sei quanto tempo, de rebelião, de revolta. Porque você, quando não tem mais esperança, você parte por tudo ou por nada. Então, o capitalismo só poderia dar certo se ele fosse um capitalismo de Estado. Aquele capitalismo que visa o lucro, mas também sabe que um Estado forte, né, que um sistema de saúde forte, um sistema de educação, um sistema todo, lhe dá condições de você continuar lucrando, mas com pessoas que tenham uma resposta satisfatória para que isso seja legal e seja equilibrado. Quer dizer, ele só poderá dar certo se não houver uma só pessoa, um só animal abandonado no meio da rua. E eu envolvo aí os animais, porque o homem faz uma coisa que eu falei isso lá para o prefeito da divisa lá de Salvador, com como é o nome? Petrolina.
que o burro foi o homem que ajudou desde o período ali antes da República, né? Monarquia, do Império. Do Império, era o asno que carregava o ouro, porque era o único animal que aguenta longa distância sem beber água. E as fazendas também trabalhavam com borrego. E depois aí o mercado introduziu a motocicleta, jogaram os borregos na rua, em vez de fazer um santuário para protegê-los, como os escravos, que foram abandonados, e assim, ó, a polícia fica em cima, porque agora eles vão virar vagabundo, vão virar lá, vão dar problema. Quando você deveria dizer assim, agora como é que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós vamos dar dignidade a eles. Os que querem continuar na fazenda, vão continuar na fazenda. Os que não querem, nós vamos dar casa e comida e vão ver o que é que eles querem fazer, de que maneira a gente pode retribuir a esses homens que tanto lucro nos deram. Mas isso não existe. Por quê? Porque é a ganância. A ganância, o poder exacerbado, tem poder, tem que dominar, tem que isso, é a coisa, a cabeça de um Donald Trump. Então, aí, por isso que eu digo, por isso vai terminar. Vai terminar. Eu não tenho dúvidas de que o fim deste capitão que hoje nos desgoverna não será um bom fim. Nem dele, nem da família dele. Porque eu acho que aí, no meu entender, aqui se faz, aqui se paga. Tudo que você faz tem retorno. É um bumerangue. Assim como ele joga, assim vem. E já está começando, não é verdade? Já está começando. Repara que já tem pontos começando. Já tem gente se levantando. 1 milhão de assinaturas na representação para o Tribunal de Haia, para que ele seja julgado como genocida. Se isso vai acontecer, eu não sei. Mas há a possibilidade do Lula ser inocentado agora, na votação do Supremo Tribunal Federal, pelo decano Celso de Mello. Justiça, quando me perguntaram, você está petista demais? Você estava lá no coisa? Eu estava também pela justiça. Porque eu nunca fui filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas sempre estive do lado de quem trabalhou pelo povo e pela sociedade, pelo progresso, pela democracia. Poderia ser filiado, mas eu não quero ser preso. Eu não quero estar preso, porque eu quero ter poder de crítica, eu quero poder dizer, não vou. Agora eu não vou. Mas se for, eu vou. Tanto que no Lula, eu achei, nós temos que estar lá. Eu falei para a Vânia aqui, a gente estava jantando. Ela falou, então eu vou providenciar a passagem. E nós fomos para São Bernardo. Quando o Lula nos viu, ele ficou emocionado. Então, eu digo, estar lá do lado dele era um grande risco para mim. Mas eu digo assim, nesse momento é que os amigos mostram quem é. Quando os meus amigos vão para o poder, eu me afasto. Nunca pedi nada a ninguém, nem ao Lula, nem ao Nilo Batista, que nós chegamos a ser amigo no tempo que eu era casado com a Beth, em Santa Teresa, que passou a ser secretário de Polícia Civil. Nós nos frequentávamos lá em Santa Teresa, ele, a Sônia, a Beth e eu, essa coisa toda, né? Ele foi secretário e eu me afastei. Nunca pedi nada. Assim, ó, já agora que você é secretário, faça isso. Pelo contrário, a polícia me parava. Aliás, depois foi o Saboia. E eles eram amigos também e a gente se conheceu. E aí a polícia me parava e pedia, dá para você falar para o Saboia? Eu falei, companheiro, é o seguinte, o Saboia, eu frequento a casa dele, mas não me dá o direito de entrar na seara do secretário. Nós dividimos um vinho, mas não dividimos esse tipo de coisa. E eu não peço nada nem para mim, não vou pedir para você. E os caras não gostavam, não. Então, eu tenho essa preocupação. Eu sou um privilegiado, porque eu vivo bem, né? Eu tenho casa própria, eu tenho tudo, né? Eu tenho mais do que eu imaginei que teria na vida, né? Porque previram para mim um futuro muito negro. Um cara uma vez disse na porta do Teatro Bela Vista, nós fizemos, lá na frente, eu tinha uns 17 anos, fizemos momentos no teatro brasileiro ali, exatamente, mas enfim, os estudantes universitários misturados com atores profissionais, que foi até o Leandro Miguel que dirigiu, ele falou, você sabia que você tem um grande talento, você sabia que você tem uma força poderosa, dramática, e que você ou vai ficar milionário com isso, ou você vai morrer na miséria. O cara disse isso na porta do teatro.
Uma coisa ou outra. E ele errou. Milionário, e nem morreu. Não ficou na miséria. Não, na miséria. Não, até porque, na pior das hipóteses, eu tenho uma aposentadoria próximo de R$ 5.000, que daria para viver dentro desse padrão, reduzindo o padrão. Reduzindo o padrão. Eu tenho as coisas, mas posso deixar de ter. Então, eu acho que esse desprendimento, embora eu conheça pessoas muito mais desprendidas do que eu, né? Eu gosto de coisas, eu gosto de andar de moto, eu tenho moto, essa coisa toda, né? Meu pai andava, então eu ando também, tenho motocicleta, eu gosto de mexer, mas também sou aquele cara que tem o cavalo e troca a ferradura. Não manda o cara trocar. Eu vou lá mexer e tal, às vezes erra, às vezes acerto, pergunto quando não sei, e assim ele vai. Mas meu pai também, meu pai mexia no carro, então eu tenho uma foto do meu pai embaixo do carro, mexendo na suspensão. Então, quer dizer, é pobre quando tem a coisa, né, que compra do rico, ele tem que mexer. O rico não, o rico manda lá e depois pega, né? Não sabe nem como funciona, mas ele só sabe pilotar. Tudo bem, é a opção de cada um. Mas o que eu quero dizer assim, então, baseado nisso, eu digo, não durará, porque é mentiroso. Baseado na mentira, não tem sustentação. Se não tem sustentação, porque tudo depende também, por exemplo, essas fake news, elas já estão sendo dilapidadas, né? Quando o Glenn Greenwald fez aquelas postagens, ele desmoralizou. O que é a Lava Jato? O que é o Moro hoje? O que é o Moro? Agora eu espero que esse processo se dê mais acelerado, até. Aí, Miro, aí quem tem que ter paciência, isso. Quem tem que ter paciência somos nós. Por exemplo, muitos colegas, por exemplo, eu tive, quando logo de cara eu fui junto com as pessoas denunciando o golpe, foi denunciado primeiro na Cinelândia, depois eu estava lá, depois nós fomos lá para Praça 11, eu estava lá, teve isso tudo. Muitos colegas meus meio que bateram um pouco de frente comigo, dizer, esse cara é um idiota, ele tá, entendeu? Mas eu tive um lance, por exemplo, de uma vez com uma pessoa, eu fiz uma crítica àquela votação, e a pessoa, né, o colega comentou comigo uma coisa que foi terrível, eu disse assim, os caras foram canastrões, a minha filha olhou para mim e falou, isso, papai, isso é verdade, e aquilo não é um absurdo, um circo de horrores, aqueles caras são os canastrões, e aí alguém se doeu e disse assim, na frente de todo mundo, né, inclusive a Dilma Rousseff, que é uma bosta. E aí eu disse, não pode ser considerado bosta uma pessoa que arriscou a sua vida para defender a democracia. Aí foi um silêncio, e a pessoa começou a falar, e aí eu me controlei, botei as mãos para trás, como dizendo assim, não vou agredir, se eu for agredido eu vou ficar, não vou reagir. E eu só dizia, você é louco, você é louco, você é louco. Só repetia isso, você é louco, você... Aí, agora, quando eu reencontrar, que eu gosto dessas pessoas, eu não tinha hora, não tinha nada. Pessoas agradáveis, pessoas são os colegas. Mas quando reencontrá-los, como será? Né? Pois é. Eu, por exemplo, eu fiz um filme com a Cláudia Raia, que nós fizemos, né? o Boca de Ouro. Ela fazia a Guigui e eu fazia o Agenor. E eu me lembro que eu estava no Fusca antes de uma cena e eu disse para a Cláudia, pensa muito bem no que você está fazendo, que você está apoiando um candidato desconhecido num partido de ocasião, que é o PRN. E ela, coitadinha, perguntou, em quem eu devo votar, no Lula? E eu falei, não, Cláudia, eu não disse em quem você deve votar. Eu estou dizendo em quem você não deve votar. Quanto àquilo que você vai fazer com o seu voto, eu não posso dizer para você, porque o voto é seu. Mas pense bem. E não deu outra. Ao resto da história, a gente já sabe.
E ela deve ter sofrido um bocado, não é? Levou umas pancadas. Lá na frente levou umas pancadas. Quando a própria Regina Duarte, apoiando o Serra, em detrimento do Lula, apoiando o Serra, na campanha que elegeria o Lula, mas o Lula venceu ali, ela gravou um vídeo que ficou depois marcada como a apavoradinha do Brasil. Foi um colunista que disse isso. Ela disse que se o outro ganhasse, que o candidato dela tinha que ser o Serra, que era o melhor para o país, era o melhor para o povo brasileiro, era o melhor para a democracia, que se o outro ganhasse, isso aqui ia virar uma Cuba, nós íamos sofrer. Enfim, ela vaticinou, ela previu um futuro negro caso a vitória fosse para Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem, a imprensa me ligou e me perguntou o que eu acho. Caíram de pau em cima dela, já naquela ocasião. Eu disse a seguinte resposta. A minha colega, ela tem todo o direito de ir para qualquer meio de comunicação e defender o seu candidato. Se ela acredita nele, defenda o seu candidato, demonstre as qualidades do seu candidato, exalte as qualidades do seu candidato, mostre por que ele seria o melhor, mas não denegrie a imagem do oponente. Eu não posso dizer que o oponente é isso, não. Porque aí a conclusão é o seguinte: estou dando meu voto a você publicamente, mas eu não estou dizendo que o outro, se ganhar, vai ser isso ou vai aquilo. Eu estou dizendo que o meu candidato, se ganhar, vai ser isso, isso, isso. Você que decida, o outro analise você. Eu não posso dizer. Aí foi o pecado que ela cometeu. Agora, ela não pode denegrir, ela não pode prever que se o outro ganhar, nós vamos virar uma Venezuela, vamos virar uma Cuba, como qualquer coisa aí que acontece, o cara dá um pum, aí isso é coisa de comunista. Entendeu? Tudo é coisa de comunista. Por quê? Porque não tem sustentação para discutir os meandros da coisa, né? Porque uma candidatura tem... Vale analisar isso tudo, para saber. Eu voto não para mim, também para mim. Mas eu tenho que pensar no contexto social, eu tenho que pensar o que será esse candidato para a cultura, o que será esse candidato para a saúde, quem são os caras que estão ao lado dele, para então dar o meu voto. E aí foi incrível, porque eu não preciso ofender a minha colega. A minha colega aprendeu na prática, quer dizer, no caso, agora, não só naquela época, porque o candidato dela não ganhou, e ganhou o Lula, e o Lula transformou-se, o Lula elevou esse país à categoria de respeito, não só, quer dizer, internacional como nacional. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar isso. Tá dando problema na gravação, tá congelando. Aí vamos esperar um pouquinho e ver se melhorou agora. Não, e agora? Não, continua parando. Então deve ser um tempinho aí. Vamos lá. Vânia! Que nós já estamos há algum tempo, né? Quanto tempo nós estamos? Eu falo muito, hein? Você me interrompe aí. Eu falo muito, rapaz. Você me interrompe aí. Você entendeu? Entendeu por quê? Não é questão de otimismo. É questão de saber por que isto terá fim. Agora, como terá e o que vai arrastar para as correções necessárias que terão que ser feitas,